é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Salmo de número 22. O salmo vai estar sendo projetado aí na tela. Olha, tudo que acontece nas nossas vidas, na obra do Senhor, tem um propósito. Domingo passado, como um pai adverte os filhos, eu dei uma bronquinha nos irmãos por causa de algumas situações. E sabe o que é isso? Que durante a semana toda, eu fui que nem um pai. Eu me lembrei quando eu era ainda pai meus filhos eram crianças. Às vezes eu falava um pouquinho mais duro com eles, um pouquinho mais assim, energicamente, e depois ficava o tempo todo com aquilo na cabeça. Eu acho que eu não devia ter falado assim com meu filho. Eu acho que eu devia ter sido mais carinhoso. Eu acho que eu devia ter falado de outro jeito, de outra forma. E eu ficava vários dias. Aí essa semana eu fiquei assim. Eu dei uma bronquinha na igreja no domingo passado, depois eu fiquei a semana toda, gente. Sério, eu fiquei com aquilo na cabeça. Ainda olhei o vídeo, falei, será que eu fui muito duro? Será que eu fui muito áspero? Pedi para a Sandra olhar o vídeo, que é tudo filmado. Fiquei assim. Mas aí eu percebi hoje eu estou feliz, sabe por quê? Tudo aquilo que aconteceu no domingo passado serviu para que hoje nós pudéssemos ter essa reunião que foi uma bênção, e coisas que precisavam ser colocadas em ordem, colocadas no lugar, foram de uma forma assim maravilhosa. Se não tivesse acontecido nada domingo, tivesse no culto normal, não tivesse acontecido nada que viesse interferir, não teria dado aquela bronca na igreja, aquela bronquinha, e eu não teria tomado essa decisão de fazer essa reunião e colocar algumas coisas em ordem. E olha que foi tão bom. Então, hoje eu estou como um pai que, depois de ter repreendido os filhos, viu que deu certo, viu que foi bom e viu que contribuiu para o crescimento, para a disciplina. Porque o bom filho, o bom pai corrige o filho a quem ama. Então, eu estou aqui com uma função de pai, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, e feliz porque a gente vê o resultado. Então, quero dizer de coração que eu amo a todos os obreiros, e estou muito feliz pelo trabalho de vocês, tá? E Deus muito mais, tá bom? Então, quero agradecer por todo esse carinho, por todo esse apoio, por vocês serem tão prestativos como são, e com certeza poder contar com cada um. Valeu, gente, tá bom? Salmo de número 22, Salmo de número 22, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme, e não homem, motivo de zombaria, e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorreu ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança, junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno tu és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão feroz, voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da minha boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães
me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso cortar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. Posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e ao povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém? Queridos, esse salmo, que é chamado de salmo messiânico, porque fala do Messias, o Redentor, o Salvador que viria ao mundo. Muitos séculos antes de Jesus vir a esse mundo, Davi já estava falando desse Salvador, Davi já estava falando desse Redentor, Davi já estava mencionando coisas que iriam acontecer com Jesus. Só que ele estava falando dele, ele nem imaginava que ele estava profetizando sobre Jesus que viria muitos séculos depois. Mais de 500 anos depois, Jesus viria a esse mundo, e essas palavras estariam sendo cumpridas na vida de Jesus. Só que aqui, o salmista está falando dele, e ele não sabia disso. Davi estava numa situação difícil na vida. Ele já havia recebido a promessa que haveria de ser rei. Só que aqui, nada disso estava acontecendo na vida dele. A promessa estava se tardando, ele estava sendo perseguido, ele estava em situações difíceis, muitas vezes passando até fome, passando por perigos, morando muitas vezes ao relento no deserto, outras vezes em cavernas, em montes, penhascos. E ele vê a vida dele se esvaindo, ele vê os seus inimigos cada vez mais o cercando. Ele compara os seus inimigos como se fossem fortes touros, de uma região que havia touros selvagens, a região de Bazã. Ele fala: meus inimigos me cercam como se fossem esses touros de Bazã, querendo devorar a minha vida. Eu não vejo saída, eu clamo a Deus, parece que Deus se escondeu de mim, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está nem aí comigo. E eu procuro e não encontro ninguém que me ajude. Minha situação financeira se aperta, meus recursos vão se acabando, eu não sei o que eu vou comer amanhã, minha despensa está naquela situação. Emprego aparece, uma forma de ganhar dinheiro não surge. O que está acontecendo? Às vezes nós estamos nessa situação, como que rodeados por tantos problemas, tantas dificuldades. Às vezes esses problemas estão no casamento, a gente vê o esposo, a esposa como inimigo, inimiga, a gente vê os filhos como opositores, parentes se intrometendo. Às vezes é o filho, a filha que está na droga, prostituição, bebida. São tantos problemas como se fossem puros de Bazã nos cercar. E nessa situação, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, para trás
Mas a palavra de Deus no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não vacilará, não postergará o guarda de Israel. Aquele que me guarda não postergará. E aí nós percebemos que o nosso socorro não está na direita, não está na esquerda, não está na frente, não está atrás, mas ele vem de cima. É de cima que vem o nosso socorro, é de cima que vem a nossa salvação, é de cima que vem a nossa redenção, é de lá que nós esperamos. É Ele o autor e consumador da nossa fé, a quem nós estamos olhando com os nossos olhos fixos, não estamos tirando os olhos dele e estamos esperando dele o nosso socorro. Amém? Você tem esperado o seu socorro no Senhor? Se você tem esperado o seu socorro somente na parte do Senhor, eu tenho uma boa notícia para você: esse socorro está chegando, esse socorro está vindo, essa solução está perto, bem pertinho de acontecer. Você só precisa esperar e perseverar só mais um pouquinho, crer só mais um pouquinho, porque essa solução virá e não tardará mais. Amém? Creia nisso, está perto, não está longe. Até o Senhor Jesus na cruz, ele se sentiu desamparado. Quando ele estava sendo crucificado, ele viu seus algozes, seus inimigos ali caçoando, zombando, disputando as suas vestes, ferindo ele com bofetadas, cuspidas, palavrões, xingamentos. Ele não tinha nada na cruz, ele estava nu. Que vergonha passou o nosso Senhor Jesus na cruz. E ele se vendo abandonado, desamparado, destituído até das suas vestes. Ele que sempre se vestiu com todo zelo, cuidado, tinha uma bela túnica tecida de alto a baixo, sem costura. Agora ele está ali totalmente nu na cruz, ensanguentado da cabeça aos pés, abandonado. Ele que teve a dor de ser traído pelos seus próprios amigos, com os quais ele conviveu durante 3 anos nessa terra, andando dia e noite com eles, comendo na mesma mesa. Ele viu seus amigos o traírem, o negarem, o abandonarem. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém que esteja ali compartilhando com ele aquela dor. Ele olha para os céus e ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus sentindo-se desamparado pelo Pai, sentindo-se desamparado pelo próprio Deus. Se Jesus sentiu isso, quanto mais nós, humanos mortais, nos sentimos muitas vezes abandonados, desamparados, sozinhos, solitários, sem recurso, destituídos de tudo aquilo que é qualquer ajuda ou sinal de ajuda, sem portas à nossa frente para nós vermos elas se abrirem, sem saída, sem solução. Se o próprio Filho de Deus sentiu isso, quanto mais nós, querido. É compreensível a sua dor. Jesus conhece a tua dor. Jesus sabe do teu sofrimento. Ele já passou por isso. E como alguém que pode se compadecer da nossa dor, ele diz: eu roguei por ti, estou rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça nesse momento. Eu roguei por ti, estou rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça, e você passe por essa igreja, você venha sair dessa. Sabe a preocupação de Jesus contigo nessa prova? É que a tua fé não desfaleça, é que você não venha desacreditar totalmente dele. E Ele está intercedendo e torcendo para essa aprovação passar rapidinho na tua vida. Porque tudo tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que todas as coisas nessa terra têm um tempo determinado por Deus. E às vezes você não entende, não sabe por que essa prova está demorando. Por que eu não recebi essa cura? Por que eu não recebi a solução para o meu problema familiar? Por que eu não recebi ainda? Não foi aberta aquela porta na minha vida? Porque os inimigos continuam triunfando sobre mim. Por que eu continuo nessa situação? Aí Deus olha e te diz: espera mais um pouco. Isso aí eu estou permitindo, porque isso aí está contribuindo para o aperfeiçoamento do teu caráter, está contribuindo para o teu crescimento.
para o teu fortalecimento. Não que Deus seja aquele pai carrasco, ruim, que tem prazer no sofrimento do filho, mas muitas vezes Ele permite um sofrimento para nós crescermos, nos fortalecermos, nos tornarmos mais preparados para outras batalhas que vêm pela frente. Porque imagine só, se o filho, ele é criado, tendo todas as regalias, tendo todas as mordomias, sendo privado de tudo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer necessidade, como é que esse filho cresceria? Um filho mimado, um filho mal preparado, um filho fraco, um filho que a qualquer lutinha desmaia, desaba e não sabe como reagir às lutas da vida. Sabe, hoje de manhã, no nosso estudo bíblico, que nós temos aqui todos os domingos às 10 da manhã, nós estávamos falando sobre assuntos da atualidade. Eu citei uma frase que eu ouvi de um ex-patrão meu, conhecido por todos vocês, Antônio Hermílio de Moraes. Eu já fui funcionário dele, lá em São Paulo, do Grupo Votorantim. Esse homem, ele tem uma frase que tornou muito conhecida. Ele diz assim: eu não criei meus filhos com ar-condicionado, para que eles não cresçam mal acostumados e não saibam o que é sofrer na vida. Eles foram criados como qualquer criança normal, sem ter um ar-condicionado no quarto deles. Eu fiquei pensando, Antônio Hermílio de Moraes, homem riquíssimo, poderia ter ar-condicionado em todos os cantos da casa, mas ele preferiu que os seus filhos soubessem o que são as dificuldades da vida. Esse é um bom pai. É o pai que não trata os seus filhos com muito mimo, com todas as regalias, com todas as mordomias, mas treina os seus filhos para as lutas da vida. Treina os seus filhos para serem fortes. Treina os seus filhos para enfrentar com coragem as dificuldades da vida. E Jesus na cruz, Ele estava ali, sofrendo todos os horrores: dor, traição, desprezo, escárnio, zombaria. Ele estava sofrendo bullying de todos os lados, caçoavam dele. Ele estava sendo ferido na sua própria carne, nos seus ossos, ferido com pontas de lança, espinhos sobre a sua fronte, grossos espinhos, agudos sobre a sua fronte, pregos grossos, pontudos nas mãos, nos pés. E sabe que ele não xingou nenhuma vez, ele não soltou nenhum palavrão na cruz, ele não ficou ali gritando desesperadamente. Ele falou exatamente na cruz 7 palavras, 7 frases. A primeira frase que ele falou foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha só, ali na cruz, Jesus sofrendo tudo isso daqueles seus algozes, e em vez de ele xingar, rogar pragas, em vez de ele blasfemar, ele só disse isso ao Pai: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava nos ensinando que quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem, nós estamos fazendo um benefício, muito mais do que é um benefício para essas pessoas, nós estamos fazendo um benefício para nós mesmos. Nós estamos nos libertando das mágoas, dos ressentimentos, diminuindo a nossa dor, diminuindo o nosso sofrimento. Queridos, aprendam, o perdão, ele é terapêutico. Com o perdão que você perdoa os outros, mais do que beneficiar os outros, você está se beneficiando a si próprio. Você não está permitindo ficar marcado por aquela mágoa, por aquele ódio, por aquele ressentimento. Você está sendo liberado de todas essas dores, esses ferimentos, sofrimentos internos. E você passa pelas situações da vida muito mais fácil. Pastor, eu falei isso, mas você não sabe o que eu estou passando, nunca passou por o que eu estou passando. É muito difícil perdoar
quem fez aquele mal. É difícil, eu sei. Eu não vou falar que você tem que esquecer, você nunca vai esquecer. Mas você vai pensar naquilo sem sofrer, sem sentir ódio da pessoa, sem ter nenhum ressentimento, sem ter nenhuma mágoa, porque você liberou perdão. Você, como Jesus, aprendeu a lição, que você perdoando, você está se beneficiando a si próprio. Jesus não podia carregar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, ele era puro, perfeito, como é? Então, a prova ali na cruz, olha, foi terrível, foi duro, mas ele perdoou incondicionalmente. Se Jesus perdoou incondicionalmente na cruz, quem somos nós para não perdoar? Será que o mal que nos fazem é pior do que o mal que fizeram para Jesus na cruz? Não. Jesus na cruz sofreu muito mais do que qualquer um de nós. Nenhum de nós humanos chegamos ao ponto do sofrimento de Jesus. E Ele perdoou a todos, incondicionalmente. Inclusive perdoou a nós. Porque ali na cruz, não eram aquelas pessoas há quase 2000 anos atrás que o estavam crucificando. Hoje, todos nós o crucificamos diariamente. E o fazemos isso quando nos rebelamos contra Ele, quando murmuramos contra Ele, quando temos raiva de Deus, quando temos raiva de Jesus, estamos novamente crucificando o Filho de Deus. Quando nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos, quando nós culpamos a Deus pela nossa condição, pela nossa situação, a palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? O homem se queixa, mas ele não deveria se queixar, porque todas as situações da nossa vida são consequências do pecado que entrou no mundo. E hoje nós sofremos, pagamos por isso. Todos os nossos sofrimentos são consequências das nossas escolhas. E se não são consequências das nossas escolhas, são consequências do pecado que entrou no mundo, não por culpa de Deus, não por culpa de Jesus, mas por culpa do próprio homem. E nós culpamos a Deus pelas situações que acontecem conosco. Estamos novamente crucificando a Jesus, dizendo: olha, Jesus, você é o culpado. Como aquele povo lá quase 2000 anos atrás que escolheu Jesus, ao invés de escolher, que escolheu Barrabás em vez de escolher Jesus, e mandaram crucificar Jesus. Nós estamos dizendo: Jesus é o culpado. Jesus nada fez para merecer o castigo que ele tomou. Mas até hoje nós culpamos a Jesus. Oh Jesus, poxa Jesus, o Senhor tinha que permitir isso que acontecesse na minha vida? Jesus, por que não levou meu filho, levou minha filha? Por que levou meu esposo, levou minha esposa? Por que levou meu pai, levou minha mãe? Por que tu fez eu perder meu emprego? Por que tu me deixou nessa condição? Jesus, olha, por que tu permitiu isso? Por que tu permitiu aquilo? Culpamos a Jesus. Jesus não tem culpa de nada que acontece na nossa vida, queridos. Tudo que Ele faz é bom. E todas as coisas que acontecem na nossa vida, segundo Romanos 8:28, tem que contribuir para o nosso próprio bem. Se nós confiarmos em Deus, tudo vai contribuir para o nosso próprio bem. Quando não foi consequência das nossas escolhas, dos nossos atos errados, tudo que nos acontecer no final